Inicialmente, informamos que os textos escolhidos do professor José Carlos Barbosa Moreira para o trabalho em questão foram os seguintes: Reflexões sobre a imparcialidade do juiz e o juiz e a prova. Assim, a escolha pelos dois textos foi proposital devido ao fato de se relacionarem, versando acerca do posicionamento do juiz no decorrer do procedimento. O texto Reflexões sobre a imparcialidade do juiz, de modo geral, aborda o princípio da imparcialidade do juiz e como o magistrado deve atuar, resguardando este princípio durante o processo em curso. Já no texto Juiz e a Prova, a ideia central é sobre o papel do juiz na questão probatória no decorrer dos autos, levando em consideração também o princípio da imparcialidade. Dessa forma, iremos tratar sob uma perspectiva geral os textos separadamente. Contudo, estabelecendo conexões entre eles e posteriormente abordaremos nossas críticas ao texto e alguns desafios que devem ser superados frente ao cenário em questão. O texto Reflexões sobre a imparcialidade do juiz, já de início, recebe uma abordagem do professor Barbosa Moreira no sentido de que o princípio da imparcialidade deve ser sempre respeitado dentro do processo judicial, a fim de que se tenha uma decisão justa. Diante disso, o magistrado a ter uma função judicante pode solicitar de ofício a realização de meios que busquem provar que as partes não trouxeram aos autos, ou mesmo realizar inspeção em loco, a fim de que se possa conhecer de fato a realidade do caso. Nesse sentido, o professor Barbosa Moreira entende que o juiz é imparcial e o seu dever é jurisdicional, devendo buscar cumprir sua função de auxiliar um caminhar justo do processo. A título de exemplificação, Barbosa Moreira cita alguns dos dispositivos presentes no direito brasileiro, que protegem essa regra do juiz imparcial. Artigo 125, inciso 1, no CPC de 1973, e o artigo 139, inciso 1, no CPC de 2015, em que o juiz deve conduzir o processo assegurando às partes um tratamento igual. Não só esse dispositivo que reflete o princípio constitucional da igualdade, mas o próprio Código de Processo Civil também coloca à disposição das partes remédios para os casos que estejam diante de uma situação que poderá afetar a imparcialidade do juiz, como é o caso do impedimento e suspeição, que são previstos nos artigos 134 e seguintes do CPC de 1973 e nos artigos 144 e seguintes do CPC de 2015. Os motivos que levam ao impedimento ou à suspeição têm validade frente a todos os juízes. Tais remédios eles são aplicados nas situações em que o juiz não está permitido a exercer sua função em um processo em que a parte seja seu cônjuge. Esse caso seria, por exemplo, o impedimento. Ou então, se for um amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes, o que seria uma suspeição. As hipóteses são várias e cabe à parte, caso o juiz não tome essa iniciativa de se declarar suspeito ou impedido, mencionar tal ocorrência por meio da exceção do impedimento ou suspeição, que a matéria é prevista nos artigos 312 ao 314 do CPC de 73 e no artigo 146 do CPC de 2015. Cabe ressaltar que o Barbosa Moreira também relata a tendência dos magistrados em permanecerem inertes no que diz respeito aos poderes instrutórios que o próprio Código lhes oferece. Não é só do caso brasileiro, mas também ocorre em outros países, como, por exemplo, Portugal, Itália, França. Voltando ao princípio da imparcialidade e agora fazendo uma ligação direta com o segundo texto, que é o juiz e a prova, a situação prática mais comum na qual esse princípio se destaca é com relação à instrução probatória dentro do processo. Nesse momento, as atitudes tomadas pelo juiz frente às provas deferidas e às provas que serão determinadas de ofício são cruciais para que se tenha uma decisão justa, tendo em vista que as provas devem ser para o processo e não para uma parte específica. Nesse texto, o juiz e a prova, esse cenário ele é apresentado pelo professor Barbosa Moreira de uma forma mais aprofundada. Ele defende que as situações mais difíceis para um juiz julgar não são aquelas puramente de direito, mas sim as questões de fato. É justamente nessas questões de fato que a produção probatória ela se faz de suma importância, uma vez que essas questões são essenciais para esclarecer os acontecimentos que deram origem ao litígio. Frente a essas questões, o juiz ele não pode se manter inerte e aguardar simplesmente que as partes apresentem ou produzam as provas que entenderem necessárias. Caso essas provas sejam insuficientes para que os esclarecimentos para que os acontecimentos sejam esclarecidos, o juiz deve sim agir de ofício conforme prevê a própria legislação. Assim, o professor Barbosa Moreira divide o tema acerca da atividade do juiz em matéria de prova em 3 tópicos: determinação da prova, realização da prova e valoração da prova.
Quanto à determinação da prova, cabe dizer que, na atualidade, tem-se tentado outorgar ao juiz maiores poderes instrutórios, a fim de lhe permitir que determine provas de ofício, se achar que essas são necessárias para formar sua convicção. Alguns são contrários a esse entendimento, por acreditarem que o juiz, determinando a produção probatória de ofício, poderia estar indo de encontro à sua imparcialidade, perdendo a sua neutralidade. Só que nesse ponto é muito importante uma ressalva feita pelo próprio Barbosa Moreira nos textos que a gente está discutindo aqui, que é a diferença entre a imparcialidade e a neutralidade. Ser imparcial é observar o princípio da igualdade, no qual cabe ao juiz assegurar às partes a igualdade de tratamento, devendo conduzir o processo de forma a não privilegiar nenhuma das partes, conforme é posto no artigo 125, inciso 1º do CPC de 73, que é o atual artigo 139 do CPC de 2015. Mas desejar que o juiz seja neutro, ou seja, não importando para ele o resultado do processo, é uma situação completamente diferente. A um bom magistrado não vai importar qual das partes vai vencer o litígio. Para ele, somente vai importar que saia vencedora a parte que tenha realmente a razão. Então, nesse sentido, não tem como ter neutralidade, pois o juiz, como um órgão estatal, deve ter como seu interesse principal que a justiça seja feita, e essa somente pode ser feita a partir da existência de provas que comprovem realmente quem está com a razão. Assim, não tendo as partes produzido as provas necessárias, a diligência ordenada pelo juiz vai esclarecer os pontos obscuros e certamente vai beneficiar quem está com a razão. E o juiz não vai saber, antes da prova ser produzida, a quem essa prova vai beneficiar. Então, essa atitude, portanto, não quebra sua imparcialidade. A prova ela pode beneficiar qualquer uma das partes. O importante é que se tenha em mente é que a prova, depois de produzida, vai pertencer ao processo, diante do princípio da comunhão da prova. Nesse sentido, cai por terra também o argumento daqueles que são contrários à atitude do juiz, por alegarem que isso pode deturpar as regras sobre o ônus da prova e coisas do tipo. Nem o juiz ia recusar uma prova, no caso concreto, se fosse uma prova trazida pelo réu que provasse um fato constitutivo ou então trazida pelo autor que provasse um fato extintivo. Assim como, ao determinar a produção de uma prova, não vai importar de qual parte ela veio. O importante é que a prova contribua para que o juiz tenha uma clareza maior da ocorrência dos acontecimentos e possa julgar de forma a se buscar sempre a justiça. Inclusive porque a regra que versa sobre o ônus da prova deve importar somente no momento da sentença, que é o momento no qual o magistrado vai sopesar as provas e vai aplicar as consequências para a parte que deveria ter produzido determinada prova e não produziu, seja o autor ou seja o réu. No que concerne, então, o segundo momento em relação à realização da prova, é importante citar o aspecto relevante que é o juiz poder escolher o informante para melhor elucidá-lo dos fatos. Esse informante, ele pode ser aquele que foi impedido pelas testemunhas, pedido pelas partes de testemunhar, ou então aquele que o juiz entende poder ter um conhecimento maior dos fatos, poder assim elucidá-lo, auxiliando a formar a sua livre convicção. É nesse sentido que entende-se que o juiz tem uma postura muito ativa em relação à produção da prova, podendo assim buscar informações, além do que as trazidas pelas partes, para poder então formar a sua livre convicção. Em relação à prova oral, há uma grande discussão, pois entende-se que o juiz, já que é ele quem irá organizar a ata juntamente com o escrivão, em relação ao depoimento pessoal e testemunhal, ele pode, com suas próprias palavras, reduzir a termo e também produzir perguntas, interromper o advogado quando entender necessário, quando entender que a pergunta do advogado não é pertinente, ou então seria confusa em relação para as testemunhas entenderem, então ele pode interromper nesse sentido, mas entende-se que isso demonstra uma influência em relação à prova oral e podendo prejudicar, assim, a sua apreciação em segunda instância. O juiz, mesmo que de forma involuntária, ele pode modificar, assim, a fim de melhorar o que foi relatado pela testemunha ou pela parte e deturpar, assim, o que foi dito. O que no primeiro momento não demonstraria ser tão prejudicial assim, tendo em vista que o juiz estava presente no momento da produção da prova. Então ele lembra um pouco dos fatos, ele está ciente da prova que foi colhida. Agora, o juiz em segunda instância,
ele não teve contato com a instrução probatória. Então, no momento dele analisar essa prova, esse termo de audiência, ele vai estar um pouco distante da prova que foi colhida. É nesse sentido, então, que o Barbosa Moreira, em seu texto Juiz e a Prova, ele fala da importância que seria da gravação audiovisual, por exemplo, deles poderem assistir às audiências, assistirem, então, os depoimentos, às provas produzidas, e assim ter uma maior facilidade para julgar em segunda instância. Isso atualmente já tem sido feito na Justiça Federal. O uso dessas novas tecnologias, que são a gravação das audiências, ou então videoconferências, em que o juiz pode, em tempo real, inquirir as testemunhas, mesmo estando em outra comarca, em outra subseção, ele pode, então, ouvir as testemunhas, ouvir as partes. É nesse sentido, então, que entende-se um avanço no judiciário. Porém, em relação à justiça estadual, entende-se que não há tanto avanço assim, tendo em vista os seus recursos, que são ínfimos, e em relação também à infraestrutura, em que não é possível ainda a implementação dessa tecnologia toda. Em relação à valoração da prova, um terceiro momento a ser ressaltado seria a fundamentação da sentença, em que o juiz vai analisar as questões de fato e questões de direito, conforme ordena o artigo 458, inciso 2º do antigo CPC, que é o atual 489, inciso 2º do novo CPC. As questões de fato são fundamentadas no sentido de que o juiz demonstre como se procedeu o exame dessas provas, como foi a valoração feita por ele em relação a essas provas, e assim atribuindo maior relevância a algumas em detrimento de outras, no momento de fundamentar a sua decisão. Todavia, o que vemos na realidade, conforme exposto no texto Reflexão sobre a Imparcialidade do Juiz, é que o juiz não possui uma grande predileção por uma atuação mais ativa na instrução probatória. É claro que devemos considerar a situação atual no judiciário, um trabalho muito grande, uma sobrecarga muito grande de trabalho. Porém, entende-se que em algumas hipóteses a preguiça do magistrado predomina. E assim, eles se afastam dos seus gabinetes, e passam então a só analisar as provas que já foram trazidas pelas partes. Porém, entende-se que, às vezes, a preguiça do magistrado predomina e pode, então, prejudicar o julgamento dessas provas, tendo em vista que o resultado, a não análise dele, a busca, ele não buscar pela produção de novas provas, ele ficar só atento ao que foi produzido ali pelas partes, pode acarretar, então, a uma injusta decisão, né? E eles justificam isso em relação que estariam obedecendo o princípio da imparcialidade. Porém, em determinadas situações, a postura do juiz seria fundamental, a postura ativa dele seria fundamental, tendo em vista que poderia produzir assim, uma decisão mais justa para ambas as partes e solucionaria de fato a demanda trazida ao judiciário. Então, diante de tudo que já foi exposto até aqui, nós podemos perceber, não só com os artigos em questão, mas também com o que já estudamos durante o curso, na prática, como a gente vê também, que ainda existe um grande tabu quando se trata de um comportamento mais ativo do juiz dentro de um processo, inclusive diante da produção probatória, pois muitos entendem que o juiz, ao determinar uma prova ou ao sair do seu gabinete para verificar a ocorrência de determinado fato, ele estaria violando a sua imparcialidade, o que nós entendemos ser um grande equívoco. Inclusive, o professor Barbosa Moreira, no seu artigo Reflexões sobre a Imparcialidade do Juiz, ele relata uma situação em que demonstra o contrário disso tudo, porque em uma ação em que ele era relator de uma apelação em que o autor interpôs contra a sua vizinha por alegar que ela estaria fazendo a construção de uma varanda em sua casa que violaria a privacidade do autor. E aí o processo ele estava recheado de documentos, de plantas, de fotos, tudo muito bem documentado. Só que o professor Barbosa Moreira só conseguiu ter a real dimensão do problema ao se direcionar até a referida obra e aí ver se era verdade o que o autor estava alegando. Por fim, ele convenceu-se de que o pedido do autor não tinha fundamento algum, pois não violaria, a construção daquela varanda não estava violando sua privacidade. Vejamos que nesse caso não bastaram as provas e as alegações feitas e trazidas pelas partes aos autos. Foi somente com o
seu próprio olhar que o professor conseguiu decidir a causa. E nesse caso, ele não deixou de ser imparcial, pois até o momento de determinar aquela diligência, ele não sabia quem a prova iria beneficiar. Podia ter sido benéfica tanto para o autor quanto para o réu, que foi o caso em questão. O que ele fez nesse caso foi apenas se empenhar de forma a dar razão à parte que efetivamente agiu corretamente, buscando que a sua decisão fosse justa. Então, nós entendemos que o que deve importar ao juiz é conduzir o processo de tal forma que ele seja um efetivo instrumento de justiça e que vença quem realmente tem razão. O processo efetivo não é aquele processo em que o juiz se mantém inerte, em que ele fica ali parado, vendo uma batalha acontecendo à sua frente, que muitas vezes é desigual, e aguardando que vença o melhor ou aquele que tenha conseguido provar melhor as suas alegações. E a fim de que se evite essa imparcialidade, o próprio Código de Processo Civil, ele traz os remédios necessários, quando ele prevê em seu artigo 7º e no artigo 9º o princípio do contraditório e a igualdade de tratamento entre as partes. Nós entendemos que o juiz, ele precisa submeter a sua atividade sempre ao contraditório. As diligências probatórias realizadas, elas devem sempre observar este princípio. Não pode o juiz tomar qualquer decisão sem que ele leve a conhecimento das partes as diligências que foram colhidas para se chegar àquele resultado. Além disso, conforme também já exposto aqui, a decisão do juiz ela precisa ser motivada, pois assim ele estará demonstrando os motivos que o levou a valorar tal prova em detrimento de uma outra e também permite que as partes tenham um total conhecimento do que lhe prevaleceu na hora de julgar. E não só na sentença, mas também no momento de indeferir uma prova pleiteada pela parte, o que lhe é permitido, conforme o artigo 370, parágrafo único do Código de Processo Civil, a sua decisão ela deve ser fundamentada, justamente porque é direito da parte saber a razão pela qual o juiz resolveu não aceitar aquela diligência, para que, num eventual recurso que essa parte venha a interpor contra a decisão, o seu recurso também seja fundamentado. Então, essa atuação do juiz pautada em se buscar a justiça deve ser preservada em todos os momentos, inclusive em uma ação de execução, fazendo um link agora com a nosso objeto de estudo deste período de processo civil. Porque tem-se a premissa de que o processo de execução ele se destina a satisfazer o interesse do credor. É claro que isso é verdade, É necessário, e norteia uma ação executória, mas é imprescindível que o juiz procure o equilíbrio, e esse equilíbrio ele só irá ocorrer quando, ao mesmo tempo, atender o interesse legitimado do exequente com o menor prejuízo possível para o executado. Então, nesse caso, vai estar observando tanto o princípio do equilíbrio quanto a menor onerosidade excessiva do executado. Tudo isso fundado em um contraditório participativo. Portanto, não entendemos que assiste razão aos argumentos que sejam contrários a uma maior participação no processo pelo magistrado. Contudo, o juiz ele precisa sempre observar o contraditório, pois existe um dever de ampla participação das partes na busca da efetividade do processo. O mais viável para que se tenha um processo justo e equilibrado é que a atividade probatória, inicialmente e em regra geral, ela fique a cargo das partes. Cabe às partes requerer as provas que sejam produzidas e o juiz deferir ou não essas provas, sempre de forma motivada. E aí, a partir desse momento, o juiz ainda permanecendo a dúvida, ele pode tomar a iniciativa probatória para saná-las. A negação a tal atuação do juiz, ela justifica-se pela observância de um formalismo processual que deve ser deixado de lado para que se obtenha uma decisão justa.